já põe ele num ponto estratégico. Do jeito. Boa noite, gente. Meu nome é Ricardo, eu sou da fraternidade Sociedade Espírita Amor e Caridade. É uma alegria poder participar com vocês, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade. Como vocês estão fazendo aí um curso, eu imagino que vocês já têm bastante reflexão acumulada, estão estudando, né? Então, a nossa perspectiva, a nossa intenção é trazer alguns acréscimos, trazer algumas emoções, talvez, assim, para o estudo de vocês, porque nos foi passado um tema com o qual a gente tem pessoalmente muita afinidade, e aí eu acredito que quando é assim, a espiritualidade está sinalizando para a gente abrir o coração mesmo, né? Porque é um tema com o qual eu tenho afinidade, é um tema que eu gosto, é um tema que me interessa desde já há muitos anos, e aí eu não vou trazer só o que eu estudei a respeito do tema, naturalmente eu vou trazer tudo aquilo que a gente vem acumulando de sentimentos, de expectativas, né, daquilo que a gente vem vivenciando também. Então o pessoal nos pediu para falar basicamente de 4 tópicos, e aí o que nós vamos fazer, assim, ao invés da gente tratar deles separadamente, porque são 4 tópicos que estão bastante entrelaçados, né? Então pediram para a gente falar a respeito da prece, a mediunidade e a oração, né? Nos pediram para falar a respeito do animismo, o animismo no fenômeno mediúnico. Nos pediram para falar para a mediunidade no lar, a prática da mediunidade em família, e nos pediram para falar também sobre mediunidade nos animais. Eu acho que é o único tópico que destoa um pouco, é a questão da mediunidade nos animais. Inclusive o pessoal pediu para pontuar sobre a questão da influência dos espíritos na nossa vida. Então a gente ficou com a sensação de que esses temas realmente estão muito interligados, com exceção da mediunidade nos animais, que nos cursos de mediunidade costuma ser um dos últimos tópicos, ele fica meio separado, né? Porque é um assunto um pouco mais, assim, ele é mais uma curiosidade para nós, né? Para a gente também aprender a lidar e tudo mais, mas é um assunto assim que ele está muito subordinado ao que a gente estudou antes a respeito de mediunidade. Então a gente vai falar aqui uma série de coisas, a gente vai usar jargões da literatura espírita, né? Eu acredito que nós não estamos falando aqui simplesmente numa reunião pública, vocês estão estudando um curso. Então a minha fala não vai ser uma fala de uma reunião pública, onde a gente tem aquela expectativa de falar para pessoas que às vezes estão tendo o primeiro contato com a doutrina espírita. Então quando eu falar livro dos espíritos, a minha expectativa é que você saiba o que é livro dos espíritos. Quando eu falar pé espírita, a minha expectativa é que você saiba o que é pé espírita e assim por diante. Agora, se porventura eu disser alguma coisa que não esteja clara ou que gere algum tipo de confusão, eu peço, por favor, que vocês se sintam à vontade, para a gente não ficar passando batido pelas coisas, não. O que a gente está querendo fazer, nós estamos querendo estudar junto com vocês. Então, é aquilo que eu falei, eu estou contando com a bagagem que vocês vêm acumulando, para eu ter condição de abrir o coração aqui com vocês. Porque, na verdade, hoje vocês são os médiums e eu vou tentar me manifestar através da mediunidade de vocês. Então, eu conto com o animismo de vocês para o nosso mecanismo mediúnico aqui dar certo. Combinado? Então podem ficar à vontade, muitos aqui já me conhecem há mais tempo, vocês sabem que eu gosto de conversar mesmo, e se deixar eu fico conversando aqui até amanhã de manhã, mas a gente quer que vocês participem da conversa para ela ser enriquecedora para todos nós. Nós vamos usar... Oi? Por que você não trouxe a Lúcia? Olha, em primeiro lugar, porque ela está em outro lugar. Então não tinha nem como eu trazer ela, porque ela está em outro lugar, né? E também porque ela está com as tarefas dela e tudo mais, né? Se eu fosse ficar carregando minha mãe para cada palestra que eu desse, ia ser muito complicado. Eu dar uma mão de obra, sobretudo para ela. Mas é isso. Mas ela está bem, viu? Muito obrigado pelo seu carinho de perguntar para ela. Graças a Deus. Lúcia é minha mãe, viu, gente? Para quem não conhece a Lúcia é minha mãe. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar sobre animismo, mediunidade na família, influência dos espíritos na nossa vida e oração, como se fosse um tema só. E eu acredito que à medida que a gente for falando, vocês vão perceber que de fato nós estamos falando da mesma coisa. Tá? Nós vamos utilizar, para início de conversa, algumas definições do Espírito Emmanuel. E eu vou pedir licença a vocês para lê-las, porque são algumas frases do Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida, depois um texto dele que está no livro Agenda Cristã. O livro Agenda Cristã é uma obra de André Luiz.
Mas como a maioria das obras psicografadas por Chico Xavier, independente da autoria, ela recebe um prefácio do mentor espiritual, que é o Emmanuel, que é aquele que está dirigindo o trabalho do Chico. Então, o trabalho mediúnico do Chico, ele tem essa característica, aí a gente começa a falar da influência dos espíritos, da questão do mandato mediúnico, que vocês já estudaram, né? Que é um tema aí que vocês já abordaram, porque a mediunidade do Chico, ela sempre passa pelo crivo do Emmanuel. Então, nós vamos observar uma descrição que é feita por André Luiz na obra Nos Domínios da Mediunidade. Ele descreve para a gente o fenômeno mediúnico no Chico, num capítulo chamado Mandato Mediúnico. Vocês chegaram a ver esse capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade? Quem já leu Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, levanta o dedo, por gentileza. Mais ou menos a metade aí já leu, né? Para quem está interessado em mediunidade, seja interesse intelectual puramente, ou interesse mesmo de trabalhar com mediunidade, esse livro é assim, é essencial, a gente pode dizer, né? Então lá no livro Nos Domínios da Mediunidade tem um capítulo chamado Mandato Mediúnico. E aí o André Luiz vai observar uma reunião mediúnica em que tem uma médium atuando como centro do trabalho. Essa médium é chamada de Ambrosina. Aí recentemente, alguns anos atrás, o senhor Arnaldo Rocha, que participou durante muito tempo das reuniões mediúnicas do Chico lá em Pedro Leopoldo, inclusive o senhor Arnaldo fundou um grupo espírita lá em Pedro Leopoldo, junto com o Chico, que é o grupo Meimei, que existe até hoje, né? O senhor Arnaldo, ele era o doutrinador, ele era o dirigente da reunião mediúnica do Chico. Então o testemunho dele é um testemunho muito valioso. E o senhor Arnaldo contou, ele começou a narrar uma série de coisas da vivência dele com o Chico, alguns anos atrás, antes dele desencarnar. Graças a Deus ele falou antes dele desencarnar, né? Ele dizia o seguinte, que aquela reunião mediúnica que é descrita no livro Nos Domínios da Mediunidade, vocês lembram lá do Raul Silva, que é o doutrinador? Aquela reunião mediúnica que ele descreve no livro Nos Domínios da Mediunidade é a reunião do grupo espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. É aquela reunião que está sendo descrita pelo André Luiz. O Raul Silva, que é o doutrinador que ele apresenta como modelo, é o próprio Arnaldo Rocha. O irmão Raul Silva, do livro Nos Domínios da Mediunidade, é o Arnaldo Rocha. Só que a gente sabe que o André Luiz, ele não coloca os nomes reais dos personagens, ele modifica os nomes para preservar, né? Então, muito tempo depois, décadas depois, aí o Arnaldo vem e explica quem é quem no livro. A médium Ambrosina, vocês vão depois reler e prestar atenção nisso, é o Chico. Ele está descrevendo o Chico. Então ele fala que era uma médium, que ela havia atravessado os anos da mocidade sem o consolo da união esponsalícia e dos filhos, que aqui entre nós para muita gente é um tormento, mas o André Luiz está dizendo lá que é um consolo. Você passar pela juventude sem este consolo, para o mundo espiritual é visto como um elemento a mais do seu sacrifício. É um consolo. A gente pensa que é o nosso problema, que a nossa fonte de problemas é a família, né? Para os espíritos é uma fonte de consolo. Ter uma vida em família é uma fonte de consolo. Então a médium Ambrosina atravessou a juventude sem se casar, sem ter filhos, e vivia em regime de mandato mediúnico. Aí o André Luiz vai descrever o seguinte, que quando ele chegou na reunião, estava o grupo reunido na casa espírita, ela estava sentada na mesa, tentando se concentrar. Aí o André Luiz observa que ela tinha um aparelho anexo ao chakra coronário, como se fosse uma espécie de uma auréola, um funil no topo da cabeça, de cor dourada. Aí ele pergunta para o instrutor dele, que é o... Quem que é o instrutor do André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade? Aulus, que por sinal é o nome de um instrumento musical da Grécia Antiga. Como o livro fala sobre mediunidade, é muito apropriado que o instrutor tenha o nome de um instrumento. O André Luiz, nada é de graça no André Luiz. Aliás, na obra do Chico em geral, tudo tem um motivo, a gente tem que prestar atenção para aprender com eles, né? Então o Aulus fala para ele assim, aquele aparelho no topo da cabeça de Ambrosina é um aparelho que a conecta 24 horas com o mentor espiritual dela. Aí o André Luiz fica chocado e pergunta, mas isso é comum? Os médiuns em geral ficam conectados mentalmente aos seus mentores por 24 horas por dia? Aí o Aulus responde, não. Isso é raro, caracteriza um estado especial de mandato mediúnico.
A médium Ambrosina se encontra ligada ao seu mentor espiritual e a qualquer momento ela pode se comunicar com ele através do pensamento. Aí o André Luiz pergunta assim, mas isso foi dado a ela como uma concessão especial? Ele responde, não. Ela e o seu mentor vêm se preparando para isso há aproximadamente 5.000 anos, ao longo de diversas reencarnações em que predominantemente ocuparam a posição de pai e filha para afinizar sentimentos e inclinações. Então, vejam bem, a médium Ambrosina está sentada e ela está tendo uma enorme dificuldade para se concentrar. Sabe por quê? Porque as pessoas que vinham para a reunião, em maioria, estavam buscando informações de parentes desencarnados, consolo, conselhos e assim por diante. Mas essas pessoas atingiam Ambrosina com as rajadas das suas perguntas e pedidos mentais, que ela captava integralmente. Então ela recebia, a pessoa pensando, será que meu pai vai manifestar? Será que fulano? Será que o mentor espiritual? Eu estava precisando de um conselho nessa área, não sei o quê. E a médium captava tudo por causa do aparelho que estava ligado e mantinha ela em estado total de lucidez espiritual. Então ela captava tudo. E ela angustiada pensando, mas como é que eu vou dar conta de atender esse povo? Cada um com um problema mais complicado do que o outro. Ela percebia tudo. Se ela olhasse para as pessoas, diz o Aulas, ela seria capaz de contemplar a aura, né, por assim dizer, o halo mental e em alguns casos até mesmo penetrar os dramas dessas pessoas sem que elas os verbalizassem. Então para ela era tremendamente angustioso viver isso. E ela procurava se concentrar com muita dificuldade, pedindo ajuda a quem? Ao mentor espiritual dela. Aí o André Luiz fala, nesse momento, como que respondendo ao pedido da médium, adentrou o mentor espiritual, o Gabriel. O Gabriel, que nós já sabemos, é o Emmanuel. Então vocês imaginem, né, que o André Luiz está descrevendo lá uma cena real do Chico, lá em Pedro Leopoldo. Aí chega o Emmanuel. Mas o André Luiz fala, gente, é tão bonito que ele fala assim, ele chegou e não estava sozinho, ele estava abraçado com vários outros mentores, como um grupo de amigos alegres, bem-humorados, risonhos, e no momento em que eles entraram, caminhando com passos firmes e rápidos, a atmosfera espiritual da reunião se modificou completamente. Então imagine assim, o André Luiz, o Emmanuel entrando abraçado com os outros mentores, e aquela, assim, na hora que eles entram, muda tudo, porque eles entram com aquela energia, com aquele arrojo, com aquela força de trabalho, com aquela alegria, com aquele otimismo, com aquela esperança. Na hora que eles entram, muda a atmosfera da reunião. Por isso que a gente tem que fazer prece. Não é? Quer dizer, a médium estava lá toda angustiada. Na hora que o mentor entrou, ele se aproximou dela e falou assim, minha filha, por que você está aflita? Como se ele não soubesse, né? Aí ela falou assim, mas o senhor não está vendo? É um diálogo típico do Chico com Emmanuel, né? O senhor não está vendo as requisições que estão sendo feitas? Os pedidos me atingem e eu fico sem saber como agir, o que fazer. Aí o Gabriel responde para ela assim, minha filha, você tem que saber que na verdade ninguém vai resolver o problema deles hoje não, nós vamos tentar ajudar. É para isso que nós estamos aqui. Nós temos que contar com quem é maior do que nós. Vamos nos acalmar para fazer o trabalho? Faça uma prece. Aí ele ajuda ela a se concentrar e o trabalho começa. E aí a cabeça do André Luiz pipoca de perguntas, mas nesse momento nós vamos parar e analisar uma coisa que o André Luiz não escreveu, que é os pedidos que estavam sendo feitos para a médium. E aí para isso nós vamos utilizar a descrição do Emmanuel. Porque no início do livro Agenda Cristã, o Emmanuel fala assim, na introdução do livro, que esse livro é de André Luiz, nós vamos ler a introdução dele, que é do Emmanuel. Legiões de companheiros procuram diretrizes preocupados em traçar caminhos exteriores. Legiões de companheiros procuram diretrizes preocupados em traçar caminhos exteriores. Quer dizer, a gente está querendo que os Espíritos venham e digam para nós o que é para a gente fazer da nossa vida. Como que eu vou resolver o meu problema? Estimariam receber do plano espiritual sugestões diretas que os elevassem à culminância da vitória fácil. Nossa, seria bom demais, né? Desejariam reajustar os negócios que lhes dizem respeito,
modificar a atitude mental de pessoas queridas, penetrar o segredo de circunstâncias improvisadas na aplicação do livre-arbítrio alheio. Aplicação do livre-arbítrio alheio. Quer dizer, a gente quer que os espíritos venham e digam para nós que a gente está certo e que o outro está errado, que a gente tem todo o direito de ficar apurinhando e censurando ele, porque a gente está certo e ele está errado, né? À custa de pareceres dos desencarnados habitantes de outros círculos. Entretanto, indivíduo algum fugirá à experiência, cuja função é ensinar e melhorar sempre. Em face de semelhante realidade, qualquer orientação sem base na harmonia íntima não passará de jogo de palavras no serviço, muitas vezes louvável e benéfico, da contemporização. Qualquer orientação não baseada na harmonia íntima é jogo de palavras e contemporização. Muitas vezes louvável e benéfico, ou seja, às vezes bem intencionado. Às vezes o espírito não tem o que dizer, aí ele contemporiza. E não é o que a gente mais vê, né? Quer dizer, eu lembro quando a gente era da mocidade, que a gente às vezes, os companheiros iam falar para a gente, não, mas eu pedi uma orientação para os espíritos, para o meu problema, eles vieram e falaram para mim, para eu fazer culto no lar, tomar água fluidificada, tomar passe e fazer campanha do quilo. E a pessoa estava indignada, estava se sentindo enganada, né? Foi tipo assim, por que eles não vieram e falaram para mim o que eu estava precisando ouvir? Aí a gente ficava assim, não é? Vocês estão entendendo, gente? Porque às vezes as pessoas reclamam assim, pô, mas os espíritos têm uma linguagem às vezes oracular. Eles falam umas coisas com a gente que não é o que a gente está querendo ouvir. Não é o que a gente está precisando ouvir. Aí o Emmanuel está falando, ó, qualquer orientação que não seja baseada na harmonia íntima. Por que o Espírito recomenda fazer culto no lar? Porque você está precisando se harmonizar intimamente, dentro de casa. Por que o Espírito manda você tomar água fluidificada? Porque você está precisando se harmonizar intimamente. Inclusive do ponto de vista do seu organismo, do seu perispírito. Por que o Espírito manda tomar? Vocês estão entendendo? Por que manda fazer campanha do quê? Porque você está precisando se harmonizar intimamente. Fora disso, é contemporização. O homem renovado para o bem é a garantia da felicidade humana. Eis porque, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento do ser diante da vida e do universo, que estão invariavelmente tocados nos menores ângulos pelas maravilhas divinas. Você vê que ele fala duas coisas. Primeiro, qualquer ângulo da vida e do universo estão tocados pelas maravilhas divinas. Se a gente não enxerga assim, é problema de harmonização íntima nosso. Nós não estamos harmonizados para conseguir enxergar dessa forma. E ele está dizendo também que para nós enxergarmos dessa forma, é necessário que nós nos renovemos. Harmonia íntima de novo. Como orientar acontecimentos, conduzir providências, controlar manifestações ou harmonizar elementos para fins determinados, sem equilíbrio na fonte dos efeitos, situações e ocorrências? Qual que é a fonte dos efeitos das situações e das ocorrências? Nós mesmos. Como é que eu vou equilibrar os acontecimentos, as situações, as ocorrências, os efeitos, sem me harmonizar? O indígena, transportado a um palácio de cultura moderna, de modo algum poderá exigir que a civilização regresse à taba para satisfazer a compreensão deficiente, cabendo-lhe, ao contrário, o dever de educar-se a fim de entender o progresso do mundo. O astrônomo, chumbado ao solo do planeta, não solicitará às estrelas o abandono da rota que lhes assinalam o campo infinito, competindo-lhe a obrigação de aprimorar os aparelhos de ótica para alcançar seus objetivos ante a grandeza celeste. Estão imaginando? Estão entendendo o que ele está querendo dizer? Sempre eu, né? Eu preciso me elevar, não é exigir que eles venham resolver os meus problemas, não. Eu preciso me elevar, eu preciso aprendendo a resolver aquilo que me cabe. Seria infantilidade fustigar moscas sobre o foco infeccioso a pretexto de sanar o mal. Vocês estão entendendo? É infantilidade você espantar a mosca do foco infeccioso para sanar o mal. Qual que é a melhor maneira de resolver esse problema?
a extinção do foco infeccioso. Eu vou espantar a mosca, mas o foco permanece, a mosca volta. Tem que extinguir o foco infeccioso. Então seria infantilidade fustigar moscas sobre o foco infeccioso a pretexto de sanar o mal. Determinar a lógica, a extinção daquele. O homem, herdeiro do céu, refletirá sempre. Gente, guardem essa palavra, por favor. Refletir. Reflexo. O homem refletirá sempre a paternidade divina no nível em que se encontra. Então, qualquer ser humano reflete a paternidade divina no nível em que se encontra. De alguma forma ele reflete a paternidade divina no nível em que ele se encontra. Fujamos assim aos velhos propósitos de conseguir acesso aos benefícios baratos, inegável imperativo da colaboração na jornada evolutiva. Porque a nossa relação com o mundo espiritual, gente, quase sempre tem sido de barganha. Até mesmo entre nós espíritas. Vou dar um exemplo. Eu não vou faltar na reunião não, porque senão eu vou comprar o meu desencarnado. Eu não vou deixar de fazer a tarefa não, porque senão eu vou ficar obsidiado. Quer dizer, o nosso pensamento ainda está na esfera da troca de favores com o mundo espiritual e com Deus. Se eu fizer isso, eu vou alcançar aquilo. E a história das revelações, conforme o Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, tem sido a história do esforço do mundo espiritual em nos trazer uma compreensão de espiritualidade que nos induza a uma reflexão mais adequada da espiritualidade. E vamos lembrar que eu falei para guardar a palavra refletir, reflexão, reflexo e assim por diante. Em todos os departamentos do universo conheceremos benfeitores e beneficiados. A própria hierarquia, para ser bem vivida, se fundamentará em princípios de solidariedade. No entanto, se não é lícito menosprezar o favor, não podemos viciar a proteção. É compreensível o socorro sistemático à plantinha tenra, como é natural a escora ao vegetal benfeitor sobrecarregado de frutas. Nós outros, porém, afeitos à imortalidade, não somos detentores senão de conhecimentos embrionários e estamos longe da superprodução nos setores do bem. Somos espíritos humanos, distanciados da inexperiência original, mas cheios de virtude, faltando virtudes, sob a necessidade de iluminar a consciência, aprimorar sentimentos e aperfeiçoar qualidades individuais. Aí ele fala assim: este pequeno curso de espiritualidade, agora ele está apresentando o livro, este pequeno curso de espiritualidade que André Luiz apresenta, não é ementário de recomendações rigoristas, é mensagem amiga para os companheiros que reclamam diretrizes das entidades espirituais. Beleza. Ele está falando assim, ó, o André Luiz com esse livro aqui, ele não vai chegar para vocês e ficar dando resposta pronta para tudo não, receita de bolo não. É um curso de espiritualidade. Pera aí, quem é que já leu o Nosso Lar? Levanta o dedo. O que o Emmanuel fala na introdução do livro Nosso Lar? Precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. E aqui ele está falando assim, isso aqui é um curso de espiritualidade. Posso ler para você só um trechinho do primeiro capítulo? Para a gente verificar isso que o Emmanuel acabou de dizer? Só um pedacinho. Curso de espiritualidade. O que quer dizer isso? Espiritualidade. O nome do primeiro capítulo é Imperativos Cristãos. Aí ele começa assim: aprende humildemente. Mudou tudo. Porque nós estamos bastante convencidos da necessidade de aprender, não estamos? Pelo menos na maioria das vezes a gente está, né? Porque muitas vezes a gente age como se a gente não tivesse que aprender nada. Mas ao menos intelectualmente nós estamos bem informados de que nós precisamos aprender. Mas aprender de qualquer jeito,
Quando é que o aprendizado vira exercício de espiritualidade? Quando ele é feito com o sentimento de humildade. Aí virou espiritualidade. Aprende humildemente. Aí continua. Ensina praticando. Ensina praticando. Aprende com humildade. E ensina praticando. Administra educando. Obedece prestativo. Obedece prestativo. Porque quando a gente está na posição de obedecer, a gente espera o quê? Ordens para agir. E se não vier ordem nenhuma, a gente vai falar assim: eu não tenho nada a ver com isso não. Eu só faço o que é minha obrigação. Vocês já ouviram isso? Das pessoas que estão em posição de serviço? Não, eu não vou fazer isso daí, não é minha obrigação não. Mas aí ele fala assim: obedece prestativo. Prestativo. Ama edificando. Teme. A única coisa que você deve temer. Teme a ti mesmo. Sofre aproveitando. Aproveitando. Fala construindo. E vai assim, vai por aí afora. Então ele pega algumas ações que nós já reconhecemos como essenciais para a nossa vida e dá para elas uma qualidade. Por que o André Luiz está fazendo isso aqui? Vocês se lembram, no livro Nosso Lar, quando o André Luiz teve o primeiro momento de trabalho dele, no livro? Que ele fica o tempo todo pedindo para o Clarence para trabalhar, né? Então, quando é no começo do livro, vocês devem estar pensando: mas o que isso tem a ver com animismo, com mediunidade, família? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Fiquem tranquilos, que eu prometo, nós vamos chegar lá, tá? Mas me acompanhem no raciocínio aqui. Quando ele consegue a primeira audiência dele com o Clarence, vocês vão lembrar que o atendimento do Clarence é feito aos pais. Vocês lembram disso? O Clarence recebe 2 pessoas de cada vez. Aí o André Luiz dá a vez para uma senhora que estava junto com ele, né? Aí o Clarence começa a conversar com ela. Ela fala assim: ministro Clarence, eu solicitei a possibilidade de auxiliar os meus filhos que ainda estão encarnados. Então eu vim aqui perguntar ao ministro como é que está, em que pé está a minha requisição, se ela já foi aprovada, né? Aí o Clarence fala assim: perfeitamente. Quantas horas de trabalho você tem a oferecer? Aí ela responde, ele fala: pois é, mas esse é um número insuficiente para aquilo que você está pedindo. A irmã já está na colônia há não sei quantos anos. Nós a enviamos para a tarefa tal, você se lembra? Ela fala: sim, mas o trabalho era muito cansativo. Ele fala: pois é, aí nós enviamos você para aquela tarefa tal. Aí ela fala: mas os chefes eram muito rigorosos. Aí ele fala: então, pensando nisso, nós a enviamos para a tarefa tal. Aí ela fala assim: ah, mas os enfermos eram intoleráveis. Aí ele fala: pois é, aí nós enviamos a companheira para a tarefa tal. Aí ela falou: os fluidos que nós manipulávamos eram desagradabilíssimos. Aí ele fala: pois é, depois disso nós enviamos a companheira para os campos de repouso para que medite e analise qual vem sendo a sua conduta para justificar os pedidos que vem fazendo. Porque na posição em que você se encontra, reclamando de toda e qualquer tarefa, junto a seus filhos, você não vai auxiliar, pelo contrário, você vai atrapalhar mais. Você não está emocionalmente preparada para ajudar os seus filhos, você vai acabar criando mais complicações para eles. Aí depois que ele termina, ele fala: então, companheiro, resigne-se, reflita nisso, e vamos voltar a esse assunto posteriormente, quando a companheira já estiver mais disposta a aceitar as disciplinas de trabalho. Aí ele vira para o André Luiz e fala assim: e você? Aí o André Luiz fala assim, aí ele começa outro capítulo e fala assim: eu tinha ido lá com a expectativa de pedir a ele a possibilidade de voltar a atuar como médico, que era a minha profissão no plano físico. Mas diante da conversa com a companheira antes de mim, eu virei para Clarence e disse assim: Clarence, eu vim solicitar que eu seja aproveitado em qualquer atividade. Qualquer uma eu aceito. Aí o Clarence fala com ele assim: já sei.
Você pede qualquer tarefa, mas intimamente sonha com o consultório, tem saudade do diploma pendurado na parede, do status, do respeito, da secretária atendendo, e assim, você está com saudade do gabinete médico, do consultório médico que você ocupava. Aí o André Luiz fica todo sem graça, né? E aí ele começa a falar para ele, olha, vamos analisar o trabalho que você realizou como médico. Vamos falar em termos de caridade. Quem leu o livro deve estar lembrado disso. Ele fala assim, olha, ao longo dos anos, das décadas que você pontificou com o diploma de médico por acréscimo de misericórdia, em nome da sua renovação espiritual, você fez 6.000 atendimentos gratuitos, que comparecem a seu favor aqui nesse momento. No entanto, você os realizou com um espírito de troça e de desinteresse total pelos doentes. Mesmo assim, dos 6.000 aproximadamente que você atendeu, 15 se lembram de você com sentimento de gratidão e 3 ainda fazem preces pensando em você. De 6.000, 15 se lembram com gratidão e 3 ainda fazem preces por você. Não obstante, mesmo a caridade que você fez por troça, comparece aqui a seu favor. Então vocês lembram da mensagem que a gente estava lendo, quando ele falou assim, administra educando, ama edificando, ajuda elevando. Então ele está falando para nós aqui, que quando nós aprendemos que fora da caridade não há salvação, nós não estamos falando da caridade que a gente faz materialmente. Nós estamos falando do sentimento de caridade com o qual nós agimos. Sabe por que isso é importante? Porque aí a gente entra no capítulo do animismo e da influência dos espíritos sobre nós. Um exercício para vocês fazerem. Peguem as obras que foram psicografadas por Chico e Valdo Vieira. Vocês vão observar uma coisa muito interessante. O Chico escreveu vários livros junto com o Valdo Vieira, especialmente obras de André Luiz. A primeira parte, por exemplo, do livro Sexo e Destino, foi psicografada pelo Valdo Vieira, a segunda pelo Chico. O Valdo Vieira em Uberaba e o Chico em Pedro Leopoldo. O livro Evolução em Dois Mundos é mais virtuosístico ainda, e da mesma forma Mecanismos da Mediunidade, porque é um capítulo lá em Uberaba e um capítulo aqui em Pedro Leopoldo. Na terça, um capítulo em Uberaba, na quinta, um em Pedro Leopoldo. Não dava tempo deles se comunicarem por carta, porque na época o correio, né? O Valdo não tinha como ele mandar pelo correio o capítulo que ele tinha psicografado para o Chico, não. Então aí é uma prova da imortalidade da mão, uma prova que é o espírito mesmo que está escrevendo. Mas quando a gente começa a reparar qual que é a parte psicografada pelo Valdo, qual que é a parte psicografada pelo Chico, a gente observa uma diferença. Gente, veja que eu estou falando de Chico Xavier. Eu não estou falando de qualquer médium. Tá? Chico Xavier, trabalhando com o Valdo Vieira. O Valdo Vieira era formado em medicina, odontologia, psicologia, e o Chico Xavier tinha repetido a quarta série. E parou de estudar. Tá? E o André Luiz? O André Luiz, gente, para quem não sabe, ele é um dos maiores cientistas da história do Brasil. Ele foi inclusive indicado ao Prêmio Nobel quando ele estava encarnado. O André Luiz. Então esse espírito vem escrever através de 2 médiuns com bagagens intelectuais completamente diferentes. Como é que o Kardec aborda o animismo no livro dos médiuns? Ele diz assim, os espíritos superiores preferem médiuns que têm maior bagagem. Por quê? Porque o espírito depende da bagagem do médium para produzir a comunicação. Porque normalmente os espíritos usam o vocabulário, o conhecimento do médium para vestir as ideias que eles querem transmitir. Os espíritos transmitem a ideia que é vestida, que é apresentada com a roupagem que o médium favorece pela sua bagagem cultural. Então é importante para quem quer trabalhar na mediunidade estudar, é imprescindível. Para quem quer mediunidade com Jesus, tem que estudar sempre. Então estudar tem que virar uma segunda natureza. Você tem que adotar o hábito, ter disciplina de ler diariamente, se possível, procurar ampliar o campo dos seus conhecimentos. Porque se o espírito vem e ele quer falar de biologia para dar um receituário e o médium não tem bagagem, fica muito difícil. Ele até consegue, com muito custo,
mas facilita muito para os espíritos se o médium tem a bagagem. E isso no que diz respeito ao intelectual. Porque quando a gente observa e analisa o Chico e o Valdo, a gente observa uma coisa muito interessante. Porque o Chico, nessa encarnação, ele estudou até a 4ª série, e repetiu a 4ª série. Mas em outras vidas ele teve uma cultura assim, de primeiríssimo nível. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, com o Valdo, o André Luiz escreve com mais objetividade, de maneira mais direta, né? O texto é mais compacto, é mais resumido. No Chico, o texto fica mais floreado, mais abundante de palavras, de adjetivos, de expressões, mais poético e, acima de tudo, e isso é uma coisa que eu não consigo explicar pela questão literária, é uma questão espiritual mesmo. O texto psicografado pelo Chico é mais amoroso. Eu não consigo. Agradável a leitura, eu sinto uma atmosfera de amor saindo do texto do Chico. Teve uma vez que a gente estava na casa de um amigo nosso, e aí ele está fazendo um trabalho com uma edição de obras do Chico. Aí ele trouxe uma mala, colocou diante de mim e falou assim: Ricardo, abre essa mala. Eu abri a mala, estava cheia de papel. Eu falei: o que é isso? Aí ele falou: pega, de papel amarelado, de papel velho, amassado. Eu peguei uma assim. Era uma psicografia original do Chico, assinada por Meimei. Gente, eu peguei aquele papel e comecei a chorar. Eu não consigo explicar por que eu comecei a chorar. Eu só sei que eu peguei o papel, eu fiquei bambo, eu estou ficando de novo. Agora que eu estou lembrando, né? Eu fiquei bambo. Sabe quando você fica bambo de emoção? E comecei a chorar olhando para aquele papel e pensando: gente, o Chico escreveu. Aí começa a idolatria, né? O Chico escreveu, a Meimei psicografou esse texto. Eu fiquei completamente emocionado, mas não é só no manuscrito, não. Quando você termina de ler a primeira parte do Sexo e Destino, que descreve um acidente de trânsito, e os espíritos lá tentando socorrer a vítima, você passa para a segunda parte, vem um cabeçalho assim, psicografado por Chico Xavier. Acabou o Valdo Vieira, agora o Chico. Aí ele começa a descrever a manhã, o sol, e mudou. É o André Luiz, a gente percebe que é o André Luiz. É o André Luiz que está escrevendo, mas parece que o André Luiz consegue transmitir uma energia diferente do texto por causa do médium. Agora vamos voltar ao André Luiz em Nosso Lar. O Clarencio tinha falado para ele assim: você fez 6.000 atendimentos, mas nunca se envolveu com seus pacientes. Vocês lembram qual foi a primeira vez que o André Luiz trabalhou em Nosso Lar? A Laura arranjou uma visita para ele. Na verdade não foi a Laura, foi a Veneranda. A ministra Veneranda arrumou para ele fazer uma visita ao Ministério da Regeneração. Aí a Laura fala para ele assim: ó, quando você estiver visitando, eu sei que você tem um espírito de investigação intelectual, então eu sei que você vai ficar querendo perguntar o que é, as coisas e tal. E não é assim que ele é nos outros livros, mas ela fala assim: não fica perguntando muito não. Observa, fica em silêncio, fica calmo. E quando você sentir vontade de trabalhar, não segure o impulso. Lance-se ao trabalho assim que você sentir vontade. Gente, isso que a Laura falou para ele é um tesouro de espiritualidade. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Que é a manifestação mediúnica no seu mais alto grau. Aí o André Luiz conta que ele foi, aí foram lá no Ministério da Regeneração, o instrutor foi orientando ele, aí chegaram nas câmaras, as famosas câmaras, né? Chegaram nas câmaras. Aí o André Luiz foi apresentado a um homem chamado Tobias, que era um homem simpático, tinha um jeito meio alegre, assim e tal, né? E ele ficou observando, de repente o Tobias estava narrando para ele como o trabalho, 2 doentes começaram a se agitar e o Tobias foi aplicar passe neles, e aí um desses doentes vomita. Ele vomita. E o André Luiz ainda fala que o cheiro era extremamente desagradável. Ele fala que emitia cheiros cadavéricos, ele usa esse termo. É um cheiro muito, muito ruim mesmo. Vômito do doente. Mas o André Luiz, quando o doente vomitou, ele viu um balde com um pano e um rodo. Ele fala que ele não pestanejou, ele viu aquilo, ele foi automático, ele pegou e começou a limpar. E ele limpa. E o André Luiz conta que ele ficou o dia inteiro trabalhando, não viu a hora passar. De repente, o Tobias virou para ele e falou assim: meu amigo, já tem tantas horas que você está trabalhando, chegou a hora de repousar. Não, mas eu estou aqui, eu nem vi a hora passar. E aí o Tobias insiste, ele tem que repousar. Aí ele conta para nós de um sonho que ele teve. Vocês lembram do sonho que ele teve? Ele sonhou com quem? Com a mãe dele. Observação interessante aqui, né, para a gente estudar.
estudar, o André Luiz está desencarnado, viu, gente? Aí ele fala que ele sonha. E o sonho dele é o quê? É um desdobramento. Ele vai para uma esfera superior e encontra com a mãe dele. Mas ele está desencarnado. Como é que o desencarnado desdobra, né? Então isso aí é para a gente refletir como é que a vida espiritual é ampla e a gente ainda vai ter muitas descobertas sobre isso. Então a mãe dele, em esferas superiores, ele vai dialogar com ela. Aí olha o que a mãe dele fala. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Eu pedi muito a Jesus para ter você ao meu lado no seu primeiro dia de serviço útil. Gente, ela é mãe dele. Ela está se referindo, não é desde a desencarnação, não. Ela está se referindo a toda a encarnação anterior dele, como médico, até aquele momento. Meu filho, você trabalhou muito quando estava encarnado. Você foi um servidor, mas eu estou falando do serviço útil. Vocês lembram da primeira lição do livro Agenda Cristã? Não basta trabalhar, tem que trabalhar com uma determinada atitude. Essa atitude que modifica o tônus do trabalho é o que eu estou chamando aqui de animismo, que para muitos espíritas é uma coisa negativa, mas para os espíritas é um instrumento para levantar a qualidade da tarefa mediúnica. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que fala assim: a comunicação ideal tem tantos por cento de animismo e tantos por cento do espírito. Vocês já ouviram isso? Estatística de quantos por cento que é o ideal de animismo? Para muita gente, o médium bom é aquele que reduz o máximo possível o animismo dele. Os espíritos conseguem se comunicar sem ter interferência dele. Ora, para Kardec, no livro dos médiuns, para Kardec, não existe mediunidade sem animismo. Não existe mediunidade sem animismo. Qualquer comunicação mediúnica tem animismo envolvido nela. Mas para que ela tenha qualidade, para que os espíritos possam se comunicar e transmitir aquilo que eles precisam transmitir, eles dependem do médium em dois elementos: a bagagem intelectual do médium e a bagagem moral do médium. Qual que é a mais determinante? A moral. A moral é a mais determinante. Porque os espíritos vão conseguir dar comunicações instrutivas até mesmo por um médium que não se preocupa muito com os aspectos morais dele. Mas eles vão ter muita dificuldade, sabe por quê? Porque esse médium vive rodeado e influenciado por espíritos que vibram na mesma faixa que ele. Então o problema não é que a espiritualidade superior não consegue vir e atravessar o nosso animismo para dar comunicação. O problema é que na maioria das vezes, se eu não trabalho a minha parte moral, os espíritos que vão se comunicar através de mim são os espíritos que estão sintonizados comigo. Esse é que é o problema. Qual que é o nome que o Kardec vai dar para isso no livro dos médiuns? Obsessão. E aí ele coloca 3 graus, né? Obsessão simples, que é a insistência do espírito em se comunicar. Fascinação, que é aquele estágio em que o espírito já conseguiu um império sobre o médium, no qual somente ele se comunica e o médium acha que todo mundo está brigando com ele e que ele está certo. Então a gente precisa refletir muito sobre isso. Quando você achar que você está certo e todo mundo está errado, lá no livro dos médiuns o nome disso é fascinação, obsessão em estágio de fascinação. Nós temos que refletir sobre isso. Num tempo em que as pessoas estão tão assertivas em relação aos seus pontos de vista, a ponto de um pai assassinar o filho porque pensa diferente em termos políticos, vocês observaram esse fato acontecendo essa semana. Então a gente precisa refletir sobre isso. Quando você acha que você está certo e o outro está errado, no livro dos médiuns o nome disso é obsessão. Então vamos refletir sobre isso. Obsessão no estágio de fascinação. Porque a fascinação é um estágio da obsessão. O primeiro é a obsessão simples, fascinação, e o terceiro, possessão ou subjugação, que é o império completo do espírito sobre o médium. Império esse, aí a gente pensa, o espírito dominou o médium. Não, a definição mais correta seria: o médium se deixou dominar completamente. Não é porque o espírito tomou conta e a vontade do médium está anulada, não. É porque a vontade do médium é totalmente sintonizada com a do espírito.
Porque o médium não vai fazer algo que ele não queira realmente fazer. Intimamente, profundamente fazer. O espírito só tem o limite da dominação do espírito, é o limite da vontade do médium. A vontade é uma força soberana em todo o universo. A nossa vontade. Então a mãe do André Luiz está falando para ele assim, olha, no dia em que você pela primeira vez trabalhou com utilidade, eu pedi a Jesus para estar do seu lado. E ele me concedeu essa oportunidade. Depois ela segue, né? Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Mas tem um trecho aqui que eu quero destacar para vocês. Ela fala assim, o Evangelho de Jesus, meu André, lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Aí eu vou pular um pedaço aqui. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Todo mundo já ouviu falar do bônus hora, né? Vocês lembram que eu falei antes da nossa relação de barganha com o mundo espiritual? Tem muita gente que fica, né? Ah, o bônus hora, vou lá ganhar o bônus hora, né? Ah, eu vou na tarefa para poder ganhar o bônus hora. Eu não posso faltar porque senão eu perco o bônus hora. E assim vai. É uma brincadeira que a gente faz, mas a gente precisa aprofundar a definição do bônus hora para a gente entender a relação que ele tem com o nosso campo íntimo, porque é disso aqui que se trata. Quer dizer, onde começa a mediunidade? O Emmanuel tem uma mensagem para as pessoas que estão estudando mediunidade, se preparando para a mediunidade. O nome da mensagem é personalidade mediúnica. Olha só, gente, personalidade mediúnica. Aí ele vai dizer, olha, nos serviços de educação mediúnica, nós precisamos construir a personalidade mediúnica por excelência. Ele vai explicar o que é isso. Então o que o Emmanuel está dizendo para nós? Que existem faculdades mediúnicas. Existem faculdades mediúnicas muito claramente identificáveis. Mas para os espíritos é mais importante do que a faculdade até, é a personalidade mediúnica. O que é personalidade mediúnica? Vou dar um exemplo. Uma vez lá em Uberaba, o Chico estava psicografando na comunhão espírita cristã. Aquela fila de gente para ser atendida por ele depois da psicografia. E vocês sabem como é que o Chico atendia, né? A pessoa chegava perto dele, ele pegava a mão da pessoa, dava um beijo, né? Então ele tinha todo aquele sistema dele. Então ele estava atendendo, de repente entrou uma mulher correndo dentro da sala, chorando, desesperada. Meu filho morreu, meu filho morreu. Aí o Chico levanta. Vocês imaginam o susto do povo naquela hora, né? Já aconteceu isso aqui? De entrar uma pessoa totalmente desequilibrada no meio da reunião? Já aconteceu? Hoje em dia a gente aprende muito com isso, sabe? Então, entrou essa mulher, o povo todo ficou congelado, né? O Chico levantou, atravessou, foi em direção à mulher, a mulher totalmente desequilibrada, se aproximou dela, deu um abraço nela e começou a chorar junto com ela. E ficou chorando, ficou os dois abraçados chorando. Sabe como é que é o nome disso? Personalidade mediúnica. Porque eu só vou ser médium de verdade se eu estiver disposto a sentir a dor alheia. Como é que a gente constrói a personalidade mediúnica de um passista? Alguém para ser um bom passista tem que ter interesse pela dor alheia. Tem que ser alguém que gosta de visitar doente. Como é que a pessoa vai dar um bom passe se ela não tem interesse nenhum pelos doentes? Se ela passa perto de hospital e não está nem aí para quem está lá dentro. Como é que ela vai ser um bom passista se as energias da personalidade dela não estão voltadas para o alívio do sofrimento alheio? Como é que eu vou ser um bom médium audiente se eu não me interesso por ouvir o que as pessoas têm a dizer, se eu não exercito o silêncio interior? Então vocês estão entendendo que o problema passa... Quer dizer, a gente imagina que o animismo é um problema. Na verdade, ele não é um problema, ele é a solução do fenômeno mediúnico. Sem animismo, o fenômeno mediúnico deixa de ser mediunidade com Jesus e vira mediunismo. E de fenômeno o mundo está cheio. Em toda a história da humanidade sempre houve grandes fenômenos, grandes médiuns. Em todas as religiões, em todas as culturas, tem médiuns. A doutrina espírita não quer mais médiuns, ela quer médiuns evangelizados.
e médiuns evangelizados precisam construir uma personalidade para serem médiuns. Então, na educação mediúnica, é muito importante que eu avalie o que eu estou buscando e como que eu vou trabalhar a minha personalidade para realizar aquilo que eu estou querendo. Porque senão, vamos lembrar do que o Emmanuel disse lá no Agenda Cristã, quando a gente começou a ler, fora da harmonia íntima, é só jogo de palavras e contemporização. Por isso que quando os dois primeiros discípulos procuraram Jesus, o André e o João eram discípulos de João Batista. Aí o João Batista falou com eles assim, segue ele, porque ele que é o Messias. Aí eles foram atrás de Jesus. Quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus virou para eles e falou assim, que queres? Que quereis? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. O que vocês querem com a divinidade? Porque se você está querendo psicografar pelas páginas, se você está querendo aliviar o sofrimento do doente, se você está querendo vivenciar a vida espiritual, é preciso construir uma personalidade adequada a isso. É preciso angariar valores íntimos adequados a essa vivência. Porque fora disso, é jogo de palavra e contemporização. É confusão, viu gente? Eu vou ser bem honesto com vocês, porque eu já vi muito isso por aí. É confusão mesmo. O que tem de gente que senta em reunião mediúnica para criar problema, para fazer confusão, para ficar exigindo atendimento dos próprios caprichos. Ah, mas os espíritos não podem se comunicar, tem que ser assim, tem que ser assado, para ficar brigando, para ficar debatendo. Lá na nossa casa espírita tem um amigo que fala assim, educação mediúnica boa mesmo é dar uma vassoura para o sujeito e botar aqui lá no terreiro do centro. Sabe por quê? Porque não tem polêmica nenhuma quando alguém pega uma vassoura e vai limpar. E vocês sabem como é que a reunião mediúnica é um celeiro de polêmicas, né? Mas quando alguém serve, não tem polêmica nenhuma. Tem alguma polêmica quando alguém resolve trocar uma lâmpada da casa que está queimada? Tem polêmica para isso? Não tem. Vocês estão entendendo? Para arranjar a pessoa. Para arranjar, não é? Aí é uma polêmica tremenda, né? Mas vocês estão entendendo qual que é o ponto que nós estamos querendo levantar? Aí vejam só, a mãe do André Luiz falou para ele assim, eu pedi muito a Jesus para estar ao seu lado quando você fosse útil. Porque o médium que não constrói a personalidade mediúnica, o médium que não aprimora o seu animismo, olha só como é que mudou. No começo a gente tinha medo do animismo, né? O animismo é um problema. Agora nós estamos achando que o animismo é a chave do nosso sucesso na tarefa mediúnica. Eu tenho que oferecer para os espíritos um animismo construtivo. É disso que os espíritos precisam. Eu preciso oferecer uma bagagem positiva para o fenômeno mediúnico ser o melhor. Então, quando chega nesse ponto, aí a mãe do André Luiz está dizendo para ele assim, olha, nós temos aqui o bônus hora. Acho que alguém, você levantou o dedo? Só para eu dar uma dúvida. Que agora eu vou desviar um pouquinho. Vai lá, fica à vontade. Porque quando você fala assim, o animismo é uma coisa boa, o animismo, né, como você falou, precisa ficar claro, não sei se eu entendi bem, que existe a face negativa do animismo quando a pessoa não está preparada, né? Quando nós né, que não estamos. Porque para você oferecer alguma coisa, você tem que ter algo de você para oferecer. Então, se o que você tem para oferecer não está lá grandes coisas, né, para a Brastemp, então o seu animismo vai atrapalhar, ele não concorre, seria isso, né? Eu vou falar com vocês, os espíritos é lei de pedra, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sabe por quê? Porque senão a gente não tem momento de trabalho útil. A fala da mãe da André Luiz aqui. Você está trabalhando, mas você não está sendo útil. Vocês entenderam? Gente, a minha primeira experiência mediúnica, um tempo atrás aí, né? Os espíritos disseram assim, ó, o trabalho mediúnico é o resultado do seu dia a dia. Nós não vamos furar a barreira e improvisar nada quando você chega aqui. Você tem que fazer a sua parte. A gente está careca de saber disso, né? Mas vocês percebem que isso aí tem uma parte essencial no mecanismo do fenômeno. Quer ver uma coisa? Só antes de passar para você. O Kardec uma vez perguntou para os espíritos, isso está no livro dos médiuns, ele perguntou assim, o que nós podemos considerar um médium perfeito? Aí o Erasto responde assim, médium perfeito? Na Terra, para que haja médiuns perfeitos, era necessário que houvessem homens perfeitos. Olha o animismo. Quer dizer, não tem como você ter um médium perfeito, por mais assim, exuberante que seja a faculdade mediúnica, a
faculdade mediúnica depende do homem, depende do ser humano. E vou falar para vocês uma coisa, tem um detalhe. O Kardec dizia que a faculdade mediúnica é orgânica. Vocês lembram dele falando isso no livro dos médios? O que o Emmanuel, André Luiz e companhia dizem? Que ela não é orgânica, ela é espiritual. É uma faculdade espiritual. O André Luiz usa muito um termo, ele fala de faculdades, capacidades de radiação dos espíritos. Nas obras dele ele vai detalhando isso. Então ele está entendendo o seguinte, que não tem organismo que manifeste faculdade mediúnica que não esteja, de alguma forma, radicada no espírito. E faculdade mediúnica é que nem intelecto, ela é neutra, ela pode ser usada para o bem quanto para o mal. Nós aqui estamos querendo usar para o bem. Então, quem é que tem que ser bom para a faculdade ser bom? Eu. O instrumento. Por isso que o Emmanuel falou lá de harmonia íntima. Fora disso é contemporização e jogo de palavras. Aí o Kardec perguntou então, o médium perfeito. Aí os espíritos falaram, médium perfeito não tem na Terra, porque teria que ter homem perfeito. Dizer bom médium já é muito. Aí ele completa, o bom médium seria aquele que recebesse, que fosse menos enganado pelos espíritos inferiores. Menos enganado. Significa o quê? Qualquer médium é enganado. Então, médium fascinado, quando alguém questionar seu trabalho, sua produção mediúnica, não fica meio lembrado, não. Sabe por quê? Todo médium é enganado. É isso que os espíritos estão dizendo para Kardec. Qual o único médium que não foi enganado? Jesus. Por quê? Porque ele não era um bom médium. Ele era um médium perfeito na acepção do Kardec. Porque quando ele fala, né, um médium bom é um homem, um médium perfeito é um homem perfeito. Jesus é o nosso referencial de perfeição. Então, agora, para nós, é bom médium e já é muito. Significa o seguinte, no seu trabalho mediúnico, você vai ser enganado pelos espíritos em algum momento. Pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Você vai ser enganado. Você vai sofrer algum tipo de mistificação, vai achar que é e não é, e assim por diante. Então, quando alguém questionar, agradece que esse é seu amigo de verdade. Viu, gente? Quando alguém questionar, agradece. Porque a maioria dos médiuns faz o quê? Nunca mais eu volto naquele centro espírita. Por quê? Porque eles questionaram o meu mentor espiritual. Gente, cá entre nós, quando que o mentor espiritual do Chico foi se manifestar para ele? Vocês já olharam a história mediúnica do Chico? O Chico começou a trabalhar como médium espírita com 17 anos de idade. Mas ele já era médium desde 4 anos. 4 anos. Com 17, quer dizer, ele já tinha 13 anos de idade, foi começar a trabalhar como médium espírita. Quando que o Emmanuel apareceu? Quando ele completou 21. E tem médium que na primeira reunião mediúnica já tem um mentor espiritual. E normalmente é um senador romano, né? Um cônsul, né? Ou então quando é romano, é hindu, né? Tem uns que são mais exóticos também. Não, meu é hindu, né? Ele é um, né? Não, meu é egípcio. Aí a coisa fica mais chique ainda, né? Mas na primeira reunião mediúnica a pessoa já quer ter um mentor espiritual. Agora vamos lembrar do que eu narrei no início do estudo. O Chico e o Emmanuel, vocês lembram da Ambrosinha e do Gabriel? Quanto tempo eles ficaram se preparando para aquilo? Vocês entenderam? E a pessoa que, nas primeiras horas da vida espiritual dela, de trabalho mediúnico, ela já quer ter um mentor que nem o Emmanuel. O Chico está trabalhando há 5.000 anos para ter uma interação como a que ele tem com o Emmanuel. E não é só o Chico, é o Chico e o Emmanuel que estão com esse preparo. Né? Então o Chico começa a psicografar com 17. Com 21, o Emmanuel se apresenta para ele. Quando o Emmanuel se apresentou para o Chico, ele já tinha publicado o Parnaso de Aventura. E aí, voltando ao mecanismo da coisa, o Kardec falou lá para a gente já citou, né? O médium veste com as suas palavras a ideia dos espíritos, não é assim? Quais foram as primeiras psicografias do Chico Xavier? O livro Parnaso de Aventura é um livro de quê? Poemas. Peraí, deu um nó na minha cabeça aqui, não deu na de vocês, não? Sabe por quê? Porque o Kardec falou que o médium veste as ideias dos espíritos com as suas palavras. Mas o primeiro livro do Chico era um livro de poema. No poema importa a ideia, mas importa muito mais o quê? As palavras. O estilo do poeta, o vocabulário que ele usa. Os estudiosos de literatura pegam os poemas psicografados pelo Chico de autoria do Castro Alves. Eu não sei se você sabe, o Castro Alves ele tem um grupo de palavras que aparecem em todos os poemas dele.
E sempre num esquema, não é simplesmente jogar as palavras, não. Elas têm que vir numa ordem, com uma certa organização, com uma certa relação sonora. É um negócio super sofisticado. Aí pegaram o Chico para ver as psicografias do Chico do Castro Alves. Estava tudo do mesmo jeito, com o mesmo estilo, com a mesma técnica que o Castro Alves usava. Aí você fala assim, mas como é que pode isso? Como é que pode? Porque o Kardec não falou que o espírito, o médium veste com as suas palavras a ideia do espírito? Mas e quando é poesia? Ainda mais no caso do Chico, dezenas de poetas, brasileiros e portugueses, dos mais variados estilos, desde uma Carmen Sinira até um Olavo Bilac. O Olavo Bilac com sonetos e a Carmen Sinira com a escrita livre, sem rima, sem nada. Toda bagunçada do nosso ponto de vista. E aí tem o Guerra Junqueiro com os versos, com estrofes gigantescas, tem e assim por diante. Augusto dos Anjos, João de Deus, vai embora. É como se os espíritos, porque aí, aquilo que nós falamos antes, é um médium diferente. Aí tem a ver no sentimento, porque investiga, né? Mas vocês percebem que para construir um poema mediúnico, não basta a ideia. Os espíritos têm que ser capazes de transmitir as palavras também. Porque as palavras são importantes na estrutura do poema, não é verdade? É a característica. É a característica. Aí, sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Porque isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente for estudar a obra do Chico e também quando a gente for analisar a nossa produção mediúnica. Gente, a mediunidade do Chico é uma mediunidade diferente. 5.000 anos de preparação. Tá? Então, assim, vamos ter muita humildade, muita serenidade, muita paciência e pensar como espírito. Nós não estamos fazendo para hoje, não. Nós estamos construindo uma coisa cujos frutos nós não sabemos quando é que a gente vai colher. Gente tranquila até aqui? Está claro? Está muito confuso? Está dando para entender? Tranquilo? Ah, beleza, nós vamos finalizar. Demorou, mas... Não, mas está ótimo. Né? Chegou na hora, né? Chegou na tempo da gente utilizar. Então agora, nesse ponto, gente, nós vamos trazer a questão, nós vamos explorar mais essa questão do animismo, da influência dos espíritos da nossa vida, e vocês vão observar que nós estamos falando de um ponto central para as nossas vivências atuais. Central mesmo, assim, eu estou falando, não é bravata, não é sério, porque pediram para a gente falar também da oração, né? Vocês conhecem esse livro aqui, Pensamento e Vida? Pensamento e Vida. Livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico, né? Na introdução desse livro, o Emmanuel fala assim, olha, esse é um livro que nós estudamos no mundo espiritual, trazeram para os amigos do plano físico, que nos solicitaram uma obra que tenha sido feita no mundo espiritual. Porque vocês imaginam que há literatura no mundo espiritual, existem escritores no mundo espiritual. Então eles pediram para o Emmanuel assim, olha, você poderia trazer um livro do mundo espiritual? Eles devem ter pensado assim, poxa, né? Shakespeare deve estar escrevendo no mundo espiritual, imagina, né? Então assim, Dante Alighieri, podia trazer um livro do mundo espiritual. O irmão Jacó fala que tem um livro de Beethoven no mundo espiritual, o livro de Beethoven conta sobre a vida dele e tal, né? Eu quando chegar lá, eu vou perguntar, gente, tem algum lugar para eu pegar emprestado? Eu quero ler esse livro, né? Então pediram para o Emmanuel, traz um livro do mundo espiritual para a gente, tá? Aí ele trouxe esse livro aqui, ó, Pensamento e Vida. Aí ele falou assim, olha, esse é um livro que nós usamos em cursos preparatórios para quem vai reencarnar. Então eu tenho duas notícias para te dar. Primeira, é muito provável que você já tenha lido esse livro, quando você estava se preparando para reencarnar. Essa é a primeira notícia. A segunda, se o Emmanuel trouxe um livro que no mundo espiritual você estudou, é sinal de que é preciso, né, relembrar, né? Está precisando aproveitar o aprendizado aí, né? Tá atrasado. Então esse é o livro Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida trabalha com uma metáfora. Todo livro usa essa metáfora. Que metáfora que é essa? Atenção que agora nós vamos ver quem é que tem memória boa. É a metáfora do espelho. Ele começa o livro dizendo que a mente é o espelho da vida em toda parte. E o que o espelho faz? Vocês lembram que a gente pediu para guardar essa palavra? O espelho reflete. Então nós vamos imaginar que a mente é um espelho que reflete a vida em toda parte. Vocês lembram do Paulo falando? Agora vejo em parte, mas então verei e conhecerei como sou conhecido. Está falando do espelho. Essa metáfora não foi inventada pelo Emmanuel, não. Foi inventada pelo Paulo de Tarso. Então ele está trazendo, resgatando ela para a gente.
A mente é o espelho da vida. Aí ele vai falar sobre oração. Aí ele fala assim: a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Olha que bacana, né? A oração é o movimento do espelho da nossa alma para refletir a esfera superior. Você quer ver como é que é interessante o negócio do espelho? O capítulo anterior... Moleza, né? Mas ó, vou falar com você, viu? A gente se surpreende. Você quer ver um exemplo? Obsessão. Capítulo sobre obsessão. Olha o animismo, gente. Observando-se a mediunidade como sintonia, mediunidade é sintonia. Mediunidade é sintonia. Esses dias prenderam 2 ex-governadores do Rio de Janeiro. Vocês ficaram sabendo disso? Qual foi a reação da maioria de nós? Vingança. Não vou falar mais sobre esse assunto. Sabe por quê? Mediunidade é sintonia. Vocês estão entendendo, gente, como é que é a construção da personalidade mediúnica? Quer dizer, se eu quero construir um espelho para refletir as esferas superiores, eu preciso limpar a superfície dele, não preciso? Vocês estão entendendo? Aí ele fala assim: observando a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Porque a gente pensa assim, obsessão é um espírito ruim que vem me atormentar, né? O Emmanuel está falando que são 2 espelhos sujos refletindo um ao outro. O obsessor não é um verdugo, não. Ele é um companheiro. Ele é um parceiro de desatino. Ele vem para fortalecer em você o que você já tem de negativo. Minha imagem. É a minha imagem. A gente sempre encontra aquilo que a gente busca, viu, gente? A gente sempre encontra. Para não dizer que eu não falei das flores, da mediunidade dos animais, né? Uma vez, um passarinho caiu de uma árvore perto da Sociedade Parisiense. Aí perguntaram lá para Kardec assim: será que a gente pode evocar o espírito do pássaro que morreu? O espírito do Pintacilgo? Isso está na Revista Espírita. E no Livro dos Médiuns também. Poder evocar o espírito do Pintacilgo? Aí o Kardec falou assim: vamos submeter essa pergunta aos espíritos. Aí submeteu os espíritos. Podemos evocar o espírito do Pintacilgo? Aí veio o São Luís e falou assim: olha, faz a experiência para você ver o que acontece. Aí eles evocaram o espírito do Pintacilgo. A gente imagina a cena patética da Sociedade Parisiense. O Kardec com aquele espírito de investigação, né? E o povo lá curioso para ver o que vai acontecer, né? Um espírito se manifestou e começou a falar: ah, eu estou muito preocupado porque o meu ninho ficou lá com os ovos e eu estou preocupado porque não sei o quê. Aí quando o espírito parou de manifestar, o Kardec, muito rigoroso, pede ao São Luís que retome e pergunta para o São Luís: olha, esta entidade que se comunicou nos parece, não pode ser o Pintacilgo, mas vocês poderiam explicar para nós o que aconteceu? Aí os espíritos disseram para ele: olha, a gente sempre encontra aquilo que a gente está procurando. Se vocês fizerem perguntas frívolas e se interessarem por assuntos menores, espíritos brincalhões virão responder às suas perguntas. Você pode evocar Pintacilgo, pedra, árvore, o que você quiser. Eles vão vir e vão responder como se fosse o Pintacilgo. E se você não for racional, você vai entrar na conversa. Eles vão te convencer. Você vai sair de lá falando que evocou o espírito do cachorrinho, do Lulu, que desencarnou, o cachorrinho, coitado. Eu vou evocar ele na reunião mediúnica. Não é? Vocês estão entendendo? Então entra. É por isso que o Emmanuel falou que quando há obsessão, é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. É um reflexo. E a oração? A oração é um movimento de elevação do espelho para refletir a esfera superior. Ficou clara essa metáfora? Ela é importante, sabe por quê? Porque nós vamos chegar onde a gente realmente estava querendo. O último capítulo do livro Pensamento e Vida se chama Amor. E ele começa assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Quando eu amo,
eu estou refletindo Deus em mim. Por isso nós podemos dizer que quando eu amo, não sou eu que estou amando, é Deus que está amando através de mim. Isso é o animismo. Quando uma mãe cuida dos filhos, ela é a mensageira da providência divina perante aqueles espíritos. Qualquer criatura que ama se torna portadora da providência divina perante as criaturas que a cercam. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Observação. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala assim: o fluido cósmico, quem gosta de estudar, a primeira frase do Evolução em Dois Mundos: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Guardou? O fluido cósmico é o plasma divino. Guarda aí, pessoal dessa fileira aqui, ó. Plasma divino, hausto do Criador, e vocês ficaram com o mais bonito: força nervosa do todo sábio. Chique, né? Então vamos lá. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, Força nervosa do todo sábio. Perfeito. Esse é o fluido cósmico segundo o Luiz. Guardado? Agora olha o que o Emmanuel falou aqui. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Fizeram as contas? O que esses dois autores estão dizendo para nós? Que o fluido cósmico é amor de Deus. O universo é feito de amor. Amor condensado, mas amor de Deus. Quando a criatura ama, o que o Emmanuel falou? Mediunidade é sintonia. Quando a criatura ama, ela passa a vibrar em total consonância com o universo. Aí você fala: pô, mas então é por isso que Jesus multiplicava os pães, caminhava sobre as águas, curava o cego, curava o coxo, curava o leproso. Porque Jesus manipula a própria matéria mediante o amor que ele sente. Amor este que, puro, é reflexo do amor do próprio Criador nele. Quando Jesus ama, não é Jesus que está amando, é Deus que está amando através dele. Quando eu amo, não sou eu que estou amando, é Deus que está amando através de mim. Essa ideia... Oi? É o Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu que vivo, é o Cristo. E quando fala de fazer as boas obras, né, para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Exato. As obras que eu faço não sou eu que faço, mas o Pai que vive em mim. Ele fala isso o tempo todo, especialmente no Evangelho de João, que João era quem mais, assim, captou mais essa realidade. Tinha mais animismo. Tinha mais animismo, exatamente. É isso. Ele não falava que ele era um discípulo amado, né? Eu sempre penso, gente, por que ele falava que ele era um discípulo amado? Porque ele se sentia amado, gente. Ele se sentia amado por Jesus. Ele não tinha constrangimento nenhum em se sentir amado por Jesus. Quer dizer, tinha mais sintonia, tinha mais animismo com essa tese, né? Agora, vejamos então o que mais o Emmanuel fala para nós a respeito da oração. Ele falou do amor, né? Oração, capítulo 26. A oração é o movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir a grandeza. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. A natureza essencial do abismo se modifica com a luz do sol? Não. Mas o caminho se torna visível, se torna claro. Há calor, a expectativa de sair da escuridão. Não é? Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento,
da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Influência dos espíritos na nossa vida. Graduada desde o mais simples desejo. A prece começa com o mais simples desejo, a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres, até a exaltação divina nos anjos. Nada se faz na terra sem um impulso de aspiração que orienta o passo de toda criatura. Toda criatura aspira. A prece começa nesse processo. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é a maré pela qual as águas aspiram ao grande equilíbrio, as águas tentando se equilibrar. Na planta, é a fototaxia, o anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. E no homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Qualquer edificação. O professor planejando o ensinamento e o médico estudando para sanar determinada moléstia. O administrador programando a execução desse ou aquele serviço. O engenheiro confeccionando uma planta para uma obra. Estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso que fluem do plano invisível, à afeição de imagens abstratas, antes de se revelarem ao mundo. Gente, vocês percebem o que é a vida espiritual? Por isso que Jesus falava assim, o Espírito sopra onde quer. Quando você está planejando uma aula, professor, você está em oração. Quando você está planejando uma obra, engenheiro, você está em oração. Quando você está planejando um serviço, um projeto, administrador, você está em oração. Oração não é só quando a gente junta a mãozinha, ajoelha e faz Pai Nosso, não. Toda vez que nós buscamos a inspiração, buscamos realizar algo de positivo no mundo, nos concentrando para isso, nós estamos em oração. Nós estamos buscando refletir as esferas superiores na nossa própria vida. A prece impulsiona as energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens que ascendem às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais nós recebemos as respostas do plano divino, porque o Pai Todo-Bondoso se manifesta pelos filhos que se fazem bons. Deus se manifesta pelos filhos que se fazem bons, em qualquer esfera. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o Espírito recolhe, em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o terreno evolutivo. Então, gente, para trabalhar na mediunidade, mas também para lavar uma vasilha, para ir para o trabalho, para qualquer atividade, para nós nos tornarmos os canais através dos quais Deus vai se manifestar no mundo, é imprescindível que nós façamos aquele gesto mental tão belamente descrito por Allan Kardec: elevar o pensamento. A gente não gosta de falar assim nas preces, vamos elevar o pensamento. É assim que Kardec define no Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração. Elevar o pensamento para que a nossa ação no mundo seja muito mais reflexo das nossas melhores aspirações do que do nosso passado de inexperiência. Nós vamos terminar o nosso estudo com um vídeo. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque ele vai sintetizar tudo aquilo que a gente queria dizer hoje, já agradecendo a vocês pela oportunidade, pelo carinho, pela paciência, né? E pedindo a Jesus que ilumine vocês no trabalho com a mediunidade, que é um trabalho dos mais nobres, mas que nós compreendamos com clareza a urgência de nós construirmos uma personalidade mediúnica, para que o nosso trabalho não seja só mediunismo, seja construção, seja útil com Jesus, né? Obrigado. Vou colocar aqui o vídeo. I am the might before the sword.
the tremors in the spear shaft. I craft my ways from blazes of firestorms, absorb the failings of deadened ends to render the floors I dance upon. I am the spaces between applause, the roars of hearts running through heaven's halls. I breathe the forms of light and silence, stall the course of cosmic riots. I am the glory of the giants Manaslu, Sagarmatha, watchmen of the Asian plains. They yield my name, made famous through the cries of albatross flocks, inflamed in Pacific fires. I am dressed in the spray of Nevada dunes, clothed in the shadows of Sahara caves. I am the light of lunar flames, fleshing the rains of Amazonia. I paint the trains of Antarctic quests, release dominion to desert Panthera. I authorize the remains of Aztec and Inca that bloom through the visions of mountain tribes. I ride the skylines, breathe the signs, ignite the paths of astronomy's eyes. I am the unheard, heard in the storms that burn on my words. I am the yearned for, I am the word. I emerge deciduous from the wetlands of your cries, rise through the moments you wake. I bring the dawns that shake the fevers from your remembrance. I am here, I am imminent. I am he who crosses the plains through which you strayed. Discover the parts extinction seared. I dust away the dried remains of tears, drain the lakes of your regrets. I wet the wells, till the soil, passate the toil, quell the rages, sow the broken pages with my belief in you. I bring the you have never quite met. I am the desire that keeps your pillow wet. I am the heartbeat you seek when you chase after dreams. In the reachings and sighs you are looking for me. In the body touching body, it is me you seek. In the groans and the longings, it is me you seek. In the yearning dream, in the need to be seen, in the love me, it is me you seek. In the breath drop wonders, gasping hunger, in the touch of a stranger that makes you feel younger. In the books and the fables, in the this is me labels, in the is this me, in the hear me, say my name, in the touch me, find me, need me, find me, in the aching pain, in the love, the music, the beats, the taste, in the heat and the need for embrace, in the color, the gaze, the meaning, the desire, in the flame of the voice and the spirit of the fire. When you cry for more, my name you weep. I am he who waits for you to reach. I reach for you and wait. When you lie half broken and awake, I am the watchman of your sleep. I wait and wait till the shakings cease. I am the truth they call release. When the darkness flares and starts to speak, I sculpt the shades of daybreak. It is me you seek. Gente, é isso. Nós queríamos trazer para vocês aqui, muito além da divindade, dos espíritos, o primeiro mandamento da primeira revelação é amar a Deus sobre todas as coisas. Em tudo, em todas as circunstâncias que estão tocadas pela maravilha e pela divindade de Deus, nós somos os agentes do amor dele quando nós nos identificamos com esse amor. Tudo aquilo que a gente busca na vida, no fundo, é a busca que a gente faz por ele. Nós estamos procurando ele. É ele que nós buscamos. Como diria Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então que nós tenhamos uma caminhada de conhecer Jesus dentro de nós cada vez mais, porque é disso que se trata toda a nossa vivência, toda a nossa experiência, do que quer que nós façamos ou deixemos de fazer. Obrigado.